Em 2006, o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta premonitória, que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo nessa pandemia. Naquela época, não entendia o propósito de estar realizando o meu sonho literalmente. E eu estava terminando meu mestrado em Reiki e me via como um instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2023, na Prime TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, e te questiono, no que eu faço a diferença para nos ajudar na cocriação do nosso novo futuro pós-pandemia? Você já pensou nisso? Meus almas, é na diversidade cultural que encontramos a qualidade de sermos mais seres humanos uns com os outros. E hoje, Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, convida todos nós para uma expedição de história de vozes do Paraná, com uma equipe de artistas que circulam por 6 cidades compartilhando histórias que compõem o imaginário das comunidades. E com a palavra, nosso alquimista do agora de hoje, Lucas Buckley, coordenador e criador desse lindo projeto, assessor literário, bacharel de artes cênicas com habilitação em interpretação e direção teatral pela Universidade Estadual do Paraná, especialista em contação de histórias e literatura infantil e juvenil pela Faculdade de Ampere e diretor de criação do Instituto Dom Miguel. E como ator, ele atuou mais de 30 espetáculos teatrais, participando de festivais nacionais e internacionais de teatro. Seja muito bem-vindo em nossa sala de bem-estar, Saúde com Vida, Rede dos Alquimistas do Agora, Lucas. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que estão aqui acompanhando essa conversa. Para a gente é um grande prazer poder trocar. O nosso projeto fala tanto de diálogo, né? E sem dúvida esse diálogo vai ser muito produtivo e prazeroso para todos nós. Sem dúvida. E, primeiramente, quem é Lucas Buckley? Pois é, que pergunta difícil, né, Carla? A gente tem na língua portuguesa a divisão do verbo ser e do verbo estar, e que bom que temos isso, né? Então, gosto de me pensar muito nessa pessoa que ocupa funções, ocupa lugares no mundo diferentes de acordo com o momento da nossa trajetória, né? Nesse momento, se eu pudesse me apresentar, eu diria que eu, majoritariamente, sou um produtor cultural, idealizador de projetos de leitura, penso muito na leitura como um direito fundamental e tenho me dedicado muito a isso nos últimos anos, né? Então, hoje minha principal função é como assessor literário numa editora, a Editora Maralto, pensando programas, implementando programas de fomento à leitura em escolas de todo o Brasil e também diretor do Núcleo de Arte e Cultura do Miguel, que é o espaço onde a gente viabilizou esse projeto que a gente vai apresentar hoje. Sim, lindo projeto. Obrigado. E dizem que nós não escolhemos a profissão, e sim ela nos escolhe. Como se deu essa tua escolha pelas artes? Foi bastante intuitivo, no começo até como uma grande brincadeira, né? Minha mãe relata que quando eu tinha aproximadamente 3 anos, ela perguntava, né, o que eu queria ganhar de aniversário ou do Papai Noel, e constantemente diz ela, né, que o meu pedido era ganhar uma cortina vermelha de veludo, e ela não entendia muito por quê. E porque lá dentro do meu imaginário de infância, né, eu já frequentava alguns teatros, e aí eu via que os teatros tinham uma cortina grande, vermelha, de veludo, que abria e fechava, né? E aquele descortinar era o acesso que eu tinha ao Era Uma Vez, né? Esse mundo da ficção, da fantasia que o teatro me proporcionava. Aquilo era muito encantador para mim. E a minha mãe, obviamente, nunca me deu essa cortina, mas eu cresci muito com esse desejo, assim, de ter um teatro em casa. E ter um teatro em casa significava ter um espaço dentro da minha casa onde eu pudesse exercer o território da ficção, né? Exercer o direito de criar, de imaginar e de fantasiar. Então eu produzia, assim, eu pegava lona de quintal, né? E aí eu produzia no varal de casa essa cortina engendrada que eu abria e fechava. Então, desde muito criança, tinha esse desejo latente e essa brincadeira também. Sempre foi um lugar muito brincante, né? Nada muito racional.
E aí, com 10 anos de idade, meus pais se renderam e me matricularam num curso de teatro, né? E aí fiquei nessa escola em Taubaté, que é a cidade onde eu nasci, que é a escola Maestro Figo Camargo, que é o pai da Hebe Camargo, que era o maestro da região. E lá eu estudei durante 7 anos. Depois do curso técnico, eu acabei ingressando na universidade e de lá não parei mais. Então, a relação com as artes, ela vem desse lugar, assim, de um desejo pueril mesmo, assim, um desejo de criança que foi se amadurecendo ao longo do tempo e hoje está aqui me acompanhando ainda hoje, né? Então a aceitação da tua família pela tua escolha foi tranquila. Foi, sobretudo porque o meu avô materno, ele também era um homem do teatro, né? Ele foi diretor, dramaturgo, ator também. Ele tinha uma relação muito forte com a música, ele era tenor, tocava diversos instrumentos. Então, essa figura do artista sempre circundou as histórias da minha família. Ele era um cara muito adorado, assim. Eu não o conheci. Ele faleceu, minha mãe tinha 18 anos, né? Mas a minha mãe, assim que ele falece, ela também ingressa no teatro. Então, ela participou como atriz de diversos festivais em São Paulo e nutriu, né, essa paixão pelas artes cênicas também durante muito tempo. E ela casou, teve os filhos e acabou abandonando. Recentemente, ela voltou, agora com 65 anos. Ela fez mais uma apresentação de teatro. Que Então, formidável. é legal, né? Me enche de orgulho também. Então, quando apontou esse meu desejo para o teatro, minha mãe abraçou isso, né? Era como até como uma espécie de revisitamento, assim, essas memórias que ela tinha do próprio pai dela. Meu pai também foi um cara que muito sensível, né? Estiveram presentes desde o início, daquelas primeiras apresentações escolares. Então, em casa, houve sempre um incentivo bem marcante. Que joia! E na tua trajetória profissional, você recebeu vários prêmios, e qual deles mais te marcou? Então, Carla, o prêmio é sempre um lugar delicado, né? Porque mexe um pouco com as nossas vaidades também. E eu sempre tento escapar um Sim. pouco desse lugar vaidoso, muito embora a vaidade também nos compõe, né? Mas, assim, em primeiro lugar, eu acho que antes do prêmio tem aquilo que a gente vive em comunidade, né? Então, quando a gente entra numa escola pública, quando a gente abre o livro para uma criança e a gente vê essa relação sincera desse outro que nos recebe, né? E é um acolhimento mesmo. A gente, quando vai trabalhar com arte, a arte é uma experiência do encontro. Então, esse outro que nos recebe, que nos acolhe, é uma peça fundamental para tudo que a gente faz, né? Então, hoje eu diria que o meu principal prêmio é esse acolhimento desse outro que aceita nos receber com o nosso trabalho, com a nossa arte e que doa um pouco de si para esse encontro. Agora, durante a pandemia, o governo do estado do Paraná, ele lançou um prêmio chamado Jornadas, que era para premiar algumas pessoas que fizeram diferença, né, ao longo da sua trajetória profissional em comunidades paranaenses. E eu me inscrevi para esse prêmio muito, assim, honestamente falando, assim, muito preocupado com o subsídio financeiro, que era a época de pandemia. Nós artistas não estávamos trabalhando, né? Estávamos ali naquela zona super delicada e sensível, assim, de não poder entrar em escola, não poder entrar nos teatros, nos meios, nos espaços culturais. E eu pensei em me inscrever muito por conta disso. E, para minha surpresa, a minha trajetória foi contemplada nesse prêmio, né? E Que para a joia! gente se inscrever, a gente tinha que fazer uma espécie de clipping, assim, um compilado de tudo que a gente fez. Uhum. Então, eu em casa precisava juntar documentação, registros, fotos, né, dos projetos que foram desenvolvidos. E ao registrar tudo isso, também foi um revisitamento desses 15 anos de profissão, né, na área de produção cultural. Então, foi um prêmio que realmente me orgulhou muito, porque ele não dizia respeito a uma ação específica. Não era um prêmio de um espetáculo, um prêmio de um projeto. Era um prêmio que contemplava uma trajetória, né? De uma carreira profissional dedicada às artes e à cultura. Então, esse prêmio me orgulha bastante. Perfeito, é uma jornada de vida, né. É, Desde pequeno, bem no início você já se despertou para esse mundo da arte, da imaginação, do imaginário, essa mágica, né, do criar. eu nasci em Taubaté, que é a cidade do Monteiro Lobato, né? Que é o Olha, mesmo onde o escritor nasceu. Lá, a casa onde ele nasceu, hoje funciona como um museu. É um museu histórico, folclórico e pedagógico Monteiro Lobato.
Mas quando eu era criança, eu já estava nas artes cênicas, eu fui convidado para fazer o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo lá dentro desse museu. E Hum. aí era muito maluco, porque eu ia para trabalhar, mas eu não tinha consciência de que era um trabalho, né? Então eu era uma criança que saía da escola, estava no período, saía da escola, ia para lá, a princípio a trabalho, mas eu ia para jogar, subir em árvore, para brincar em peão, para ouvir histórias da tia Anastácia, da Dona Benta. Para mim era uma grande brincadeira de ser criança ali, né? Então era difícil, assim, essa linha que divide, né, a profissão daquilo que me dava profundo prazer nunca foi muito delimitado, sempre foi um pouco embaçado, assim. Acho que é por isso que deu certo. Não, sem dúvida, né, quando a gente faz alguma coisa que mobiliza internamente a gente, né, daí é a motivação, né, é o motivo que nos leva para a ação da vida, né. É, com certeza. Um E propósito. sem dúvida. E tudo que existe deve ser nomeado. E como se deu a escolha do nome Expedição de História Vozes do Paraná? Olha, esse projeto vem me acompanhando há bastante tempo, né? Não sei se eu falo já sobre a criação do projeto ou primeiro falamos sobre o nome do projeto ou já falamos tudo junto? O que que você prefere? Né, vamos falar pelo nome primeiro? Começar pelo nome, então tá Tá. bom. A gente tinha uma ideia de fazer uma circulação, né? Era ir ao encontro desse outro, né? Dessa outra que nos escuta, entendendo que a voz desse outro que está em algum canto de alguma cidade nos interessava, assim. Mas como pensar, né? Pensar em viagem, itinerário, e aí a gente chegou à ideia de expedição, porque éramos expedicionários, né? Que circulava por cidades em busca de histórias. E nessa busca, né, nessa grande circulação de uma viagem mesmo, e aqui era uma viagem literal, porque a gente pegava ônibus, a gente percorreu, para você ter uma ideia, 4.200 quilômetros ao longo dessa trajetória do projeto Expedição de Histórias Vozes do Paraná. E nesses 4.200 quilômetros, muitas horas de estrada, muitos encontros, a gente chegou à conclusão que a gente tem como matéria-prima assim, desse trabalho a voz, né? Tanto a nossa voz, que levava repertório de histórias de contos tradicionais, contos africanos, contos originários, mas, sobretudo, essa voz do outro que nos fornecia algo de uma natureza identitária mesmo dos municípios, né? São aquelas histórias corriqueiras, as histórias mais triviais do cotidiano daquela cidade. Então, na verdade, a ideia do projeto é fazer uma costura de vozes. Essa edição a gente concentrou no estado do Paraná. Então, a gente concluiu, né, o projeto com essa nomenclatura. É uma expedição, mas não é qualquer expedição, é uma expedição de histórias. E aí ela busca o quê? Vozes. Vozes da onde? Vozes do Paraná. E assim a gente chega ao nome Expedição de Histórias Vozes do Paraná. E como vem surgir essa alquimia interior, essa criação tua dessa proposta? Pois é, em 2012, olha como as coisas são, né? A gente ficou 10 anos amadurecendo a ideia desse projeto. E isso é legal também da gente pensar, né? Como que um projeto de cultura, né? Um projeto de fomento, ele não é uma coisa que se faz assim de maneira aleatória, né? Ele vem de uma provocação, uma inquietação bastante interior e ele vai sendo edificado à medida em que a gente também soma outras pessoas com esse mesmo propósito, né? Mas voltando ao início. Em 2012, eu trabalhava numa casa de leitura aqui em Curitiba. Curitiba tem um programa muito importante, que é o Programa Curitiba Lê, que é um programa do município, né, de promoção do livro, da leitura e dos espaços de acervo bibliotecários. E aí, uma vez por semestre, eu fazia a gestão de uma casa de leitura. Uma vez por semestre, a gente tinha que fazer um inventário desse espaço. E o inventário é aquela atividade pragmática, né? Você tem que quantificar quantas almofadas, quantas cadeiras, quantas cafeteiras, tudo que você tinha de patrimônio material, porque se tratava de um espaço público, né? E aí eu fazia aquilo, mas o tempo inteiro que eu fazia, eu me perguntava, tem muita coisa
nesse espaço que não é quantificado em números exatos. Eu sabia que tinha algo da natureza das rodas de leitura, das sessões de contação de história, tinham histórias que vinham, né, dos moradores que frequentavam a casa de leitura semanalmente e que desenvolviam experiências de vínculo afetivo, não só com o espaço, mas entre as pessoas que por lá circulavam, e nada disso era dimensionado, nem no inventário dos bens materiais, e nem nos relatórios quantitativos que a gente entregava para o município mensalmente. E aquilo me deixava muito inquieto, Carla. Eu falava, de que maneira a gente pode trazer uma visibilidade para toda essa dimensão de patrimônio que é oriundo desse espaço, mas que não é quantificado em lugar algum. Lá a gente começa a desenhar essa ideia, assim. Eu comecei com um projeto muito embrionário, envolvendo a equipe de estagiários, que estavam no programa naquele período, que era uma tentativa de construir alguma espécie de materialidade para esse patrimônio de ordem imaterial. Mas ainda era um projeto bastante embrionário. Em 2015, eu criei um projeto chamado Leitura Coletiva, Diálogos Memorativos. A ideia era andar por 9 bairros de Curitiba, buscando a história desses bairros e registrando isso depois numa revista, né? Então, ali seria o primeiro desenho do que viria a ser o Expedição de Histórias no futuro. E aí, em 2018, a gente inscreve esse projeto na Lei de Incentivo, ele é aprovado em plena pandemia, então a gente não tinha como viabilizar naquele momento. A gente foi atrás das captações, nesse sentido, eu faço aqui um agradecimento formal ao Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Paraná, que é o edital do Profice, e a Copel, que é a empresa apoiadora desse projeto, né, com os recursos dos impostos. A gente captou, viabilizou financeiramente esse projeto e a gente começou, então, a ir para os municípios. Mas a nossa principal ideia era entender que quando se fala de um município, de uma cidade, o que é patrimônio de uma cidade? Será que são só os prédios históricos, aquilo que é tombado pelo patrimônio histórico? Será que não há alguma dimensão de patrimônio que escapa dessas formalizações todas? E aí a gente começa a desenhar as nossas ações e dentro do projeto a gente tem um escopo bem interessante que acho que daqui a pouquinho a gente pode esmiuçar melhor para vocês. Joia. E patrimônio também são as histórias de vidas, né, de todos, né. Com certeza. Foi a nossa principal surpresa, assim. Foi o que a gente mais gostou de desenvolver com esse projeto. A história de cada um, né? Cada cidadão, cada cidadã que trazia para a gente uma história de cunho pessoal, aquilo tinha um valor imenso, assim. E a gente tentou tratar dessas memórias com muito carinho. E segundo as tuas palavras, né, além dos registros de um filme, é uma nova história paranaense, repleta de afetos, expressões culturais, escrita por todas as pessoas que fizeram parte dessa expedição. Nos fala desse filme que surgiu, o documentário. Então, o documentário ele vai ser lançado amanhã, no dia 3 de julho em Curitiba, né? Uhum. Agora de 2023, no Cine Passeio. A gente convidou uma equipe que circulou com a gente também, uma equipe de audiovisual da produção Pinguim. O Rodrigo Rayala foi a pessoa responsável pela produção do roteiro e direção desse documentário. A gente também teve uma equipe muito sensível, de câmeras, né? A Lídia e a Mariama, que acompanharam a gente também nesse percurso. E é legal falar do trabalho deles, Carla, porque a gente tinha um roteiro de ações, mas é diferente de você filmar um filme tradicional, que você tem lá o roteiro, a cena já toda escrita, né? E o diretor já tem o começo, o meio e o fim do que vai acontecer. Nós não tínhamos isso, né? A gente tinha os encontros, então a gente agendou conversas com um grupo de idosos, com centros culturais, centros sociais, a gente agendou visitas em escolas públicas, a gente entrou em casas de moradores que nos receberam muito generosamente, só que a gente só tinha esse encontro marcado e algumas provocações que vinham de perguntas, de ações pontuais que a gente ia desenvolvendo. O resto, a gente não sabia o que aquele encontro iria nos fornecer, né? Então, como material para um vídeo, né, um documentário. Então, nesse sentido, a equipe de audiovisual, ela foi muito importante nesse processo, porque também é um olhar, né? Eu sempre gosto de pensar
que a poesia ela não está no espaço, a poesia está no olhar do poeta. Porque se a poesia Sim. estivesse no espaço, todo mundo enxergaria, né? Qualquer pessoa que passasse por lá enxergaria. Mas nem sempre a gente percebe algo poético acontecendo. Por quê? Porque a poesia está nesse filtro do olhar de quem direciona, né, a sua atenção para algum acontecimento. E para nossa alegria, assim, a equipe de audiovisual, eles conseguiram, é, por uma mediação muito sensível, acompanhar tudo o que acontecia. E aí há um cuidado também deles de não deixar o público que está sendo entrevistado ou que está ali na nossa ação se sentir acanhado, né? Porque a presença da câmera, do microfone, são equipamentos que nos deixam constrangidos, né? E Sim. eles foram muito sensíveis, assim. E quando quando a gente terminou de editar, né, e a gente assistiu o filme juntos, eu pensei, nossa, a gente conseguiu de fato extrair o que a gente tinha de mais genuíno desses encontros, que é a voz desse outro, né, que vai trazer para a gente uma dimensão de um Paraná que não está nos livros de literatura. Isso é muito legal, né? Quem conta a nossa história? Né? Quem é o dono da nossa história? Quem é o detentor da nossa história? Muitas histórias não são contadas nos meios oficiais, por vários motivos. O mercado editorial também influencia muito isso, né? Quem são os escritores publicados hoje? Onde estão? Se a gente pegar todas as publicações nacionais, as publicações premiadas, né, em grandes prêmios como o Jabuti, de onde vêm esses autores e essas autoras? Quantas mulheres são publicadas anualmente no Brasil? Quantas vozes de pessoas que vivem em regiões periféricas da cidade são ouvidas, né? Nesse sentido, eu lia um livro que mexeu muito comigo nesse processo todo, se chama A Biblioteca à Noite, do Alberto Mangel. E ele falava muito sobre a biblioteca das perguntas, porque essas bibliotecas oficiais trazem vozes, né, sobretudo vozes masculinas, vozes de pessoas privilegiadas no mundo e que tiveram o direito, né, de serem ouvidos e publicados nos livros impressos. Mas tem muitas outras vozes silenciadas no nosso meio, né? Então, muito desse caminho todo foi em busca das vozes que não seriam escutadas dentro dos meios oficiais. Então, a gente conversou muito com, inclusive, pessoas analfabetas, assim, sem o processo de apreensão, né, e apropriação da escrita, e que, de repente, a gente tem essa história agora registrada, tanto em filme quanto em livro. E depois, futuramente, quando essa pessoa não estiver mais por aqui, sabe-se lá por quanto tempo essas histórias vão poder ser resgatadas e rememoradas dentro desses registros, né? Então, isso tudo é uma coisa que nos orgulha muito, assim, entender que o protagonismo está no outro, né? E esse outro merece ser ouvido, porque a história de cada um é digna de cuidado e é importante para a construção da nossa identidade coletiva. Foi um movimento de dar lugar de fala, né, para as É, pessoas que têm essa matéria-prima, né, do sim, existencial, né. com certeza. E, enfim, não posso contar muito ainda, porque é surpresa, né? Ah, Mas tá. para quem não está em Curitiba, isso é importante a gente dizer. O filme depois vai estar disponível na plataforma do YouTube do Produção de Histórias, Vozes do Paraná. De repente a gente pode até disponibilizar para vocês também dentro do canal de vocês, deixarem como mais um canal de acesso. E a gente vai distribuir gratuitamente, né? Todos os exemplares produzidos por meio do programa, do projeto, a gente vai distribuir gratuitamente em bibliotecas públicas, escolares e comunitárias. Então a ideia é espalhar essas vozes agora pelo Brasil todo. Pelos 4 cantos, né, É, pelos com 4 certeza. ventos, né. E, além do registro audiovisual, haverá também o livro, né, que você comentou. E foi um acolhimento de vivências, tanto das oficinas de leitura e de escritas, nas palavras de 2 grandes e queridas escritoras, né, a Glória Quirinos e a Lucy Colin. E como tá, tudo isso, como fomentou tudo isso, como tá essa expectativa do lançamento, tanto do filme documentário quanto do livro, assim? Eu posso dizer que a gente teve muita sorte, porque a gente conseguiu reunir duas grandes vozes, né? A Glória e a Lucy, que são Uhum. escritoras que eu tenho profundo respeito por quem elas são, por tudo que elas já produziram na literatura, e elas receberam o nosso convite com uma generosidade tamanha, assim. Foi um projeto de uma natureza que elas também nunca haviam feito antes.
Uhum. Elas relatam isso. Nossa, nunca pensei em produzir um livro com essa dinâmica, né? E, e aí, como é que funcionou? Assim, a ideia era, elas iam para as cidades para propor o que a gente chamou de residência literária. Nessa residência, a gente organizava encontros comunitários gratuitos, convidando a comunidade para ir até o encontro da Glória e da Lucy. E nesses encontros eles faziam uma espécie de oficina de leitura, memória e escrita. A Glória e a Lucy liam textos de literatura que falavam sobre cidade, falavam sobre memória, sobre relações sociais e poesia, né, nos centros urbanos. E provocados por essas leituras, os participantes eram impelidos a falar sobre o que eles tinham de percepção, de memória dos espaços nas comunidades nas quais eles conviviam. E saíram coisas lindas, assim, histórias muito engraçadas, histórias também históricas, histórias relacionadas à história mesmo, à composição histórica do município, histórias de amor, histórias de traição, histórias de causos populares mesmo, que dialogam até com contos muito conhecidos, como Pedro Malas Artes, Mazzaropi, essas figuras, né, que permeiam o nosso imaginário brasileiro. E depois que a gente reuniu todas essas produções, que eles falavam e muitos escreviam também as suas próprias memórias, né, nessas oficinas que a gente chamou de residências literárias. Daí a gente teve um segundo desafio, né? Como elencar as histórias para a produção de um livro, se todas as histórias eram importantes. E mais, assim, como que a gente vai nomear, né? A gente vai chamar a fulana pelo nome dela, vai citar diretamente o nome dela ali no livro. E aquelas pessoas que não foram citadas dentro do livro, elas vão se sentir como, né? Será que vai haver predileção? Não vai? Então, a gente conversou muito, nós três, eu, Lucy e Glória, e a gente se apegou à ficção, que é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, elas fizeram um trabalho muito, muito bonito e completamente difícil, que é feito o acervo de memórias, reunido todas essas histórias, elas reconstruíram novas histórias ficcionais influenciadas pelas memórias de moradores. Então, o livro é dividido em duas partes, né? A parte da Lucia e a parte da Glória. Cada uma escreveu um conto para cada município que elas visitaram. E no meio desse conto, a pessoa que participou das oficinas, o morador daquele município, certamente vai se encontrar em algum momento aqui dentro, porque são narrativas que vão tocar em muitos aspectos particulares daquela cidade, lendas urbanas, causos coletivos, as pessoas vão se reconhecer, mas sem que a gente entre num lugar de predileção entre uma história e outra. Acho que foi uma solução muito bonita e eu acho que vocês vão gostar. Depois eu convido todo mundo para ler. Que joia! E nessas cidades, assim, que houve expedição, né, tais como Antonina, Cambará, Loanda, Marmeleiro, Santa Terezinha do Itaipu e São Mateus, qual foi a reação do público que encontrou vocês, assim? Como foi esse encontro? Foi muito bonito, assim, eu me emociono até hoje, falando um pouco sobre isso. Produzir arte e cultura, Carla, no Brasil, não é uma tarefa confortável, né? A gente tem que É lidar com árduo, né, muitas intempéries. Desde fomento, incentivo financeiro, tempo, né? O tempo é o nosso grande problema também para quem trabalha com produção. Esse é um projeto que de natureza, de uma ordem, né? De médio a longo prazo. A gente precisa do tempo, né? O tempo é nosso principal aliado nesse aspecto, sim, porque é o tempo que traz maturidade até para as relações que a gente quer construir. A gente queria fugir desse paradigma colonizador, né? Que traz essa ideia, às vezes, totalmente equivocada de que somos os detentores da cultura Hum. e vamos levar a cultura para o interior. Isso nunca passou pela nossa cabeça, somos radicalmente contra tudo isso. A gente ia em busca de um saber estruturado naquele município, né? A gente ia em busca de algo que aquele município poderia nos dar, né? Só que como fazer essa aproximação de maneira genuína e não invasiva? Então, o tempo foi um fator muito importante. Mas financeiramente, o tempo para quem trabalha com produção cultural é um problema, porque você precisa remunerar todos os profissionais da cadeia produtiva da arte e da cultura num espaço de tempo também maior.
Então, foi bastante difícil, mas a pergunta era de que maneira a gente foi recebido, né? Apesar de todas as intempéries, assim, o que mais nos motivava e mantinha a gente convictos no nosso propósito era o carinho e a generosidade com a qual a gente Uhum. era recebido em todos os municípios, sem exceção. A gente fazia um contato inicial com as secretarias municipais de educação e cultura, né? Era um contato mais institucional. Eles faziam as mediações desses grupos para a gente localizava o grupo geograficamente no município, tentava contemplar também regiões diferentes daquela mesma cidade, e aí quando a gente chegava, de fato, né, diante desse público, era um carinho sobremaneira, assim. E ao ponto de alguns moradores receberem a gente dentro das casas, com roda de samba, com comida, com bebida, tamanho respeito que eles tinham, né? E esse acolhimento afetuoso mesmo que eles nos deram. Então foi muito, muito gratificante. Vamos levar para a nossa vida isso. E ao teu ver, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que o Lucas faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse novo futuro pós-pandemia? Eu acho que o Lucas não faz nada, né? Eu faço junto com os meus pares. Esse projeto, inclusive, tem uma ficha técnica gordinha aqui, Hum. é muito prazeroso e muito bom estar ao lado de todas essas pessoas. A gente circulou com 5 narradores de histórias, né? Narradores e narradoras, são artistas aqui de Curitiba, a Ciliane Vendrúsculo, Fabiane de César, Lilian de Souza, Marcel Malê e o Rafa de Lari. Temos a Glória e a Lucy, que foram citadas no livro, a equipe de audiovisual. Tivemos os nossos motoristas, parceiros, Oi. resistentes, porque viajar, pegar a estrada não é fácil, e eles ali cuidando de vidas, né, que é o seu Haroldo, o Janderlei, o Cardoso, mais a equipe de produção, a Grimalda Morim, nossa produtora cultural, o Bruno Ducati, assessor de imprensa, a nossa colaboradora Esté Souza, a Lígia Quirino na fotografia. Então, assim, o Lucas, ele não faz nada sem toda essa equipe em volta, né? Mas, para um contexto pós-pandêmico, acredito que esse projeto ele tem uma razão de ser, né? Na pandemia, a gente precisou se enclausurar, assim, a gente precisou cuidar do indivíduo, né? Cada um responsável por si, para que a gente também pudesse cuidar desse outro. E nesse processo todo, que acredito que tenha sido doloroso para muita gente, né? Porque somos seres de relação, né, Carla? O ser humano é um ser de relação. A gente volta desse contexto bastante marcado assim pela experiência de isolamento. Eu falo isso de maneira mais concreta quando a gente atende crianças de 6º ano do ensino fundamental, por exemplo, que passou o seu 3º, 4º ano de Fundamental 1 em pandemia, né? Saíram das escolas, ficaram presas dentro de casa, e a gente percebe o impacto na formação desses alunos. A gente percebe o quanto a escola é fundamental para a formação desses alunos quando eles voltam, né, da pandemia, depois de 2 anos dentro de casa, numa faixa etária que a presença da escola é fundamental na vida deles, né? Então, esse projeto ele vem resgatar justamente o encontro. É um projeto que se pauta no encontro, ele só existe por conta do encontro. E é um encontro de uma escuta muito qualificada, né? Uma escuta ativa mesmo. Eu falo, mas é fundamental que eu também te escute. No momento em que as pessoas estavam ansiosas, né? Elas precisavam serem escutadas. Então, acho que nesse sentido, a Expedição de Histórias ele vem como uma ferramenta assim de união, é uma valorização da coletividade, é um projeto que pensa o coletivo como uma boa saída, né, para os enfrentamentos que a gente tem sociais, né, desse caos social que a gente vem vivendo. E é um projeto que tem como matéria-prima o cuidado e o afeto, né, que é, na- são modos de Valores essenciais do humano, né? Isso. Estão ali na base, né, das nossas relações com o mundo, né? Então, acho que acredito um pouco nisso. Sem dúvida. E nos deixa uma mensagem aos nossos telespectadores.
uma mensagem, olha, eu vou trazer então uma frase do próprio Alberto Mangel que eu citei aqui para vocês, em diálogo com outro autor que me influenciou bastante nesse percurso, que foi o Walter Benjamin, né? O Alberto Mangel está lá citado na Biblioteca à Noite, e o Walter Benjamin, num texto chamado Experiência e Pobreza, né? O Benjamin nos pergunta qual é o valor, ele fala qual é o tomo, né? Qual é o valor de um patrimônio cultural se a comunidade não se apropria dele, né? Em suma, fazendo agora uma tradução para o nosso meio das histórias das bibliotecas. As prefeituras, os municípios, eles podem investir em grandes espaços culturais. A gente pode construir uma biblioteca imensa, cheia de prateleiras coloridas, poltronas, tecnologia, mas todo esse investimento, ele não vai ser suficiente se a comunidade não se apropriar de fato desse espaço, né? Se a gente não construir experiências nesse espaço que nos vincule a ele. Isso é um pensamento que o Benjamin nos traz. E junto disso, o Alberto Mangel nos traz uma ideia de que o mundo é uma grande biblioteca também. Então, temos as histórias presentes. Oi, estou mudo? Agora deu. Uhum. Ah, tá. Temos as histórias presentes nas bibliotecas, mas temos as histórias que estão circulando pelo mundo. E quem tem esse olhar curioso, esse olhar disposto à escuta, vai ser surpreendido pelo tamanho do acervo de boas histórias que estão circulando por aí. Então, a mensagem que eu deixaria para que os espaços de cultura da sua cidade, da sua comunidade tenha valor, é fundamental que você se aproprie dele, que você vá até ele, interage com a programação, propõe a programação para esses espaços, né? Convide grupos de seus amigos mais próximos para desenvolver momentos de partilha, de trocas afetuosas nesses espaços, para que eles façam sentido para a comunidade efetivamente, né? E para além das paredes das portas e janelas desses espaços institucionalmente reconhecidos, há um mundo todo à nossa disposição, à espera de ser explorado no bom sentido, né? De ser investigado e, vamos atrás dessas histórias, porque, sem dúvida, a gente tem muito o que aprender entendendo o mundo como uma grande biblioteca. Mas olha, te agradeço de coração por essa nossa conversa e quando tiver mais novidades para nos falar do filme, quando o filme for para a plataforma, eu te convido para você voltar para nos passar mais essas informações. Legal. Eu agradeço muito esse espaço. Espero mesmo que essa conversa chegue a muitas pessoas e seguimos em diálogo, né? Porque esse papo ainda tem muito desdobramento daqui para frente. Sem dúvida. E eu deixo para vocês uma mensagem, né, uma Oh, mensagem muito de obrigado. Jung, eh, o todo encontro é alquímico. Na medida que o outro modifica, a gente também se modifica, né, é um processo, Sim. né. E se você é um empreendedor e acredita numa rede de saúde com vida sustentável, Alquimistas do Agora, na pós-pandemia, entre em contato, saudecomvida@gmail.com, respondendo no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia. E seja nosso novo alquimista do agora a ser entrevistado por mim, assim como o Lucas. E Saúde com Vida Sustentável fica por aqui. Agradeço muito de coração o carinho, o e-mail e a audiência de todos vocês, e até o nosso próximo programa. Namastê. Iniciar em 2006 o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta premonitória, que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo nessa pandemia. Naquela época, não entendia o propósito de estar realizando o meu sonho literalmente. E eu estava terminando meu mestrado em Reiki e me via como um instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2023, na Prime TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, e te questiono, no que eu faço a diferença para nos ajudar na cocriação do nosso novo futuro pós-pandemia?
Você já pensou nisso? Meus almas, é na diversidade cultural que encontramos a qualidade de sermos mais seres humanos uns com os outros. E hoje Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, convida todos nós para uma expedição de história de vozes do Paraná, com uma equipe de artistas que circulam por 6 cidades compartilhando histórias que compõem o imaginário das comunidades. E com a palavra, nosso alquimista do agora de hoje, Lucas Buckley, coordenador e criador desse lindo projeto, assessor literário, bacharel de artes cênicas com habilitação e interpretação em direção teatral pela Universidade Estadual do Paraná, especialista em contação de histórias e literatura infantil e juvenil pela Faculdade de Ampere e diretor de criação do Instituto Dom Miguel. E como ator, ele atuou mais de 30 espetáculos teatrais, participando de festivais nacionais e internacionais de teatro. Seja muito bem-vindo em nossa sala de bem-estar, Saúde com Vida, Rede dos Alquimistas do Agora, Lucas. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que estão aqui acompanhando essa conversa. Para a gente é um grande prazer poder trocar. O nosso projeto fala tanto de diálogo, né? E sem dúvida esse diálogo vai ser muito produtivo e prazeroso para todos nós. Sem dúvida. E, primeiramente, quem é Lucas Buckley? Pois é, que pergunta difícil, né, Carla? A gente tem na língua portuguesa a divisão do verbo ser e do verbo estar, e que bom que temos isso, né? Então, gosto de me pensar muito nessa pessoa que ocupa funções, ocupa lugares no mundo diferentes de acordo com o momento da nossa trajetória, né? Nesse momento, se eu pudesse me apresentar, eu diria que eu, majoritariamente, sou um produtor cultural, idealizador de projetos de leitura, penso muito na leitura como um direito fundamental e tenho me dedicado muito a isso nos últimos anos, né? Então, hoje minha principal função é como assessor literário numa editora, a Editora Maralto, pensando programas, implementando programas de fomento à leitura em escolas de todo o Brasil e também diretor do Núcleo de Arte e Cultura do Miguel, que é o espaço onde a gente viabilizou esse projeto que a gente vai apresentar hoje. Sim, lindo projeto. Obrigado. E dizem que nós não escolhemos a profissão, e sim ela nos escolhe. Como se deu essa tua escolha pelas artes? Foi bastante intuitivo, no começo até como uma grande brincadeira, né? Minha mãe relata que quando eu tinha aproximadamente 3 anos, ela perguntava, né, o que eu queria ganhar de aniversário ou do Papai Noel, e constantemente diz ela, né, que o meu pedido era ganhar uma cortina vermelha de veludo, e ela não entendia muito por quê. E porque lá dentro do meu imaginário de infância, né, eu já frequentava alguns teatros, e aí eu via que os teatros tinham uma cortina grande, vermelha, de veludo, que abria e fechava, né? E aquele descortinar era o acesso que eu tinha ao Era Uma Vez, né? Esse mundo da ficção, da fantasia que o teatro me proporcionava. Aquilo era muito encantador para mim. E a minha mãe, obviamente, nunca me deu essa cortina, mas eu cresci muito com esse desejo, assim, de ter um teatro em casa. E ter um teatro em casa significava ter um espaço dentro da minha casa onde eu pudesse exercer o território da ficção, né? Exercer o direito de criar, de imaginar e de fantasiar. Então eu produzia, assim, eu pegava lona de quintal, né? E aí eu produzia no varal de casa essa cortina engendrada que eu abria e fechava. Então, desde muito criança, tinha esse desejo latente e essa brincadeira também. Sempre foi um lugar muito brincante, né? Nada muito racional. E aí, com 10 anos de idade, meus pais se renderam e me matricularam num curso de teatro, né? E aí fiquei nessa escola em Taubaté, que é a cidade onde eu nasci, que é a escola Maestro Fego Camargo, que é o pai da Hebe Camargo, que era o maestro da região. E lá eu estudei durante 7 anos. Depois do curso técnico, eu acabei ingressando na universidade e de lá não parei mais. Então, a relação com as artes, ela vem desse lugar, assim, de um desejo pueril mesmo, assim, um desejo de criança que foi se amadurecendo ao longo do tempo e hoje está aqui me acompanhando ainda hoje, né? Então, a aceitação da tua família pela tua escolha foi tranquila. Foi, sobretudo porque o meu avô materno, ele também era um homem do teatro, né?
Ele foi diretor, dramaturgo, ator também. Ele tinha uma relação muito forte com a música, ele era tenor, tocava diversos instrumentos. Então, essa figura do artista sempre circundou as histórias da minha família. Ele era um cara muito adorado, assim. Eu não o conheci. Ele faleceu, minha mãe tinha 18 anos, né? Mas a minha mãe, assim que ele falece, ela também ingressa no teatro. Então, ela participou como atriz de diversos festivais em São Paulo e tem nutriu, né, essa paixão pelas artes cênicas também durante muito tempo. E ela casou, teve os filhos e acabou abandonando. Recentemente, ela voltou, agora com 65 anos. Ela fez mais uma apresentação de teatro. Que Então, formidável. quando... É legal, né? Me enche de orgulho também. Então, quando apontou esse meu desejo para o teatro, minha mãe abraçou isso, né? Era como até como uma espécie de revisitamento, assim, essas memórias que ela tinha do próprio pai dela. Meu pai também foi um cara que muito sensível, né? Estiveram presentes desde o início, daquelas primeiras apresentações escolares. Então, em casa, houve sempre um incentivo bem marcante. Que joia! E na tua trajetória profissional, você recebeu vários prêmios, e qual deles mais te marcou? Então, Carla, o prêmio é um lugar delicado, né? Porque mexe um pouco com as nossas vaidades também. E eu sempre tento escapar um Sim. pouco desse lugar vaidoso, muito embora a vaidade também nos compõe, né? Mas, assim, em primeiro lugar, eu acho que antes do prêmio tem aquilo que a gente vive em comunidade, né? Então, quando a gente entra numa escola pública, quando a gente abre o livro para uma criança e a gente vê essa relação sincera desse outro que nos recebe, né? E é um acolhimento mesmo. A gente, quando vai trabalhar com arte, a arte é uma experiência do encontro. Então, esse outro que nos recebe, que nos acolhe, é uma peça fundamental para tudo que a gente faz, né? Então, hoje eu diria que o meu principal prêmio é esse acolhimento desse outro que aceita nos receber com o nosso trabalho, com a nossa arte e que doa um pouco de si para esse encontro. Agora, durante a pandemia, o governo do estado do Paraná, ele lançou um prêmio chamado Jornadas, que era para premiar algumas pessoas que fizeram diferença, né, ao longo da sua trajetória profissional em comunidades paranaenses. E eu me inscrevi para esse prêmio muito, honestamente falando, assim, muito preocupado com o subsídio financeiro, que era a época de pandemia. Nós, artistas não estávamos trabalhando, né? Estávamos ali naquela zona super delicada e sensível, assim, de não poder entrar em escola, não poder entrar nos teatros, nos meios, nos espaços culturais. E eu pensei em me inscrever muito por conta disso. E, para minha surpresa, a minha trajetória foi contemplada nesse prêmio, né? E Que para a gente joia! se inscrever, a gente tinha que fazer uma espécie de clipping, assim, um compilado de tudo que a gente fez. Uhum. Então, eu em casa precisava juntar documentação, registros, fotos, né, dos projetos que foram desenvolvidos. E ao registrar tudo isso, também foi um revisitamento desses 15 anos de profissão, né, na área de produção cultural. Então, foi um prêmio que realmente me orgulhou muito, porque ele não dizia respeito a uma ação específica. Não era um prêmio de um espetáculo, um prêmio de um projeto. Era um prêmio que contemplava uma trajetória, né? De uma carreira profissional dedicada às artes e à cultura. Então, esse prêmio me orgulha bastante. Perfeito, é uma jornada de vida, né. É, Desde pequeno, bem no início você já se despertou para esse mundo da arte, da imaginação, do imaginário, essa mágica, né, do criar. eu nasci em Taubaté, que é a cidade do Monteiro Lobato, né? Que é o Olha, mesmo onde o escritor nasceu. Lá, a casa onde ele nasceu, hoje funciona como um museu. É um museu histórico, folclórico e pedagógico Monteiro Lobato. Mas quando eu era criança, já estava nas artes cênicas, eu fui convidado para fazer o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo lá dentro desse museu. E aí era muito maluco, porque eu ia para trabalhar, mas eu não tinha consciência de que era um trabalho, né? Então eu era uma criança que saía da escola, estava no período, saía da escola, ia para lá, a princípio a trabalho, mas eu ia para jogar, subir em árvore, para brincar em peão, para ouvir histórias da tia Anastácia, da Dona Benta. Para mim era uma grande brincadeira de ser criança ali, né? Então era difícil assim essa linha que divide, né, a profissão daquilo que me dava profundo prazer nunca foi muito delimitado, sempre foi um pouco embaçado assim. Acho que é por isso que deu certo.
Não, sem dúvida, né, quando a gente faz alguma coisa que mobiliza internamente a gente, né, daí é a motivação, né, é o motivo que nos leva para a ação da vida, né. É, com certeza. Um E propósito. sem dúvida. E tudo que existe deve ser nomeado. E como se deu a escolha do nome Expedição de História Vozes do Paraná? Olha, esse projeto vem me acompanhando há bastante tempo, né. Não sei se eu falo já sobre a criação do projeto ou primeiro falamos sobre o nome do projeto ou já falamos tudo junto? O que que você prefere? Né, vamos falar pelo nome primeiro? Começar pelo nome, então tá Tá. bom. A gente tinha uma ideia de fazer uma circulação, né, era ir ao encontro desse outro, né, dessa outra que nos escuta, entendendo que a voz desse outro que está em algum canto de alguma cidade nos interessava, assim. Mas como pensar, né, pensar em viagem, itinerário, e aí a gente chegou à ideia de expedição, porque éramos expedicionários, né, que circulava por cidades em busca de histórias. E nessa busca, né, nessa grande circulação de uma viagem mesmo, e aqui era uma viagem literal, porque a gente pegava ônibus, a gente percorreu, para você ter uma ideia, 4.200 quilômetros ao longo dessa trajetória do projeto Expedição de Histórias Vozes do Paraná. E nesses 4.200 quilômetros, muitas horas de estrada, muitos encontros, a gente chegou à conclusão que a gente tem como matéria-prima assim, desse trabalho a voz, né? Tanto a nossa voz, que levava repertório de histórias de contos tradicionais, contos africanos, contos originários, mas, sobretudo, essa voz do outro que nos fornecia algo de uma natureza identitária mesmo dos municípios, né? São aquelas histórias corriqueiras, as histórias mais triviais do cotidiano daquela cidade. Então, na verdade, a ideia do projeto é fazer uma costura de vozes. Essa edição a gente concentrou no estado do Paraná. Então, a gente concluiu, né, o projeto com essa nomenclatura. É uma expedição, mas não é qualquer expedição, é uma expedição de histórias. E aí ela busca o quê? Vozes. Vozes da onde? Vozes do Paraná. E assim a gente chega ao nome Expedição de Histórias Vozes do Paraná. E como veio surgir essa alquimia interior, essa criação tua dessa proposta? Pois é, em 2012, olha como as coisas são, né? A gente ficou 10 anos amadurecendo a ideia desse projeto. E isso é legal também da gente pensar, né? Como que um projeto de cultura, né? Um projeto de fomento, ele não é uma coisa que se faz assim de maneira aleatória, né? Ele vem de uma provocação, uma inquietação bastante interior e ele vai sendo edificado à medida em que a gente também soma outras pessoas com esse mesmo propósito, né? Mas voltando ao início. Em 2012, eu trabalhava numa casa de leitura aqui em Curitiba. Curitiba tem um programa muito importante, que é o Programa Curitiba Lê, que é um programa do município, né, de promoção do livro, da leitura e dos espaços de acervo bibliotecários. E aí, uma vez por semestre, eu fazia a gestão de uma casa de leitura. Uma vez por semestre, a gente tinha que fazer um inventário desse espaço. E o inventário é aquela atividade pragmática, né? Você tem que quantificar quantas almofadas, quantas cadeiras, quantas cafeteiras, tudo que você tinha de patrimônio material, porque se tratava de um espaço público, né? E aí eu fazia aquilo, mas o tempo inteiro que eu fazia, eu me perguntava, tem muita coisa nesse espaço que não é quantificado em números exatos. Eu sabia que tinha algo da natureza das rodas de leitura, das sessões de contação de história, tinham histórias que vinham, né, dos moradores que frequentavam a casa de leitura semanalmente e que desenvolviam experiências de vínculo afetivo, não só com o espaço, mas entre as pessoas que por lá circulavam, e nada disso era dimensionado, nem no inventário dos bens materiais e nem nos relatórios quantitativos que a gente entregava para o município mensalmente. E aquilo me deixava muito inquieto, Carla. Eu falava, de que maneira a gente pode trazer uma visibilidade para toda essa dimensão de patrimônio que é oriundo desse espaço, mas que não é quantificado em lugar algum. Lá a gente começa a desenhar essa ideia, assim. Eu comecei com um projeto muito embrionário, envolvendo a equipe de estagiários que estavam no programa naquele período, que era uma tentativa de construir alguma espécie de materialidade para esse patrimônio de ordem imaterial. Mas ainda era um projeto bastante embrionário.
Em 2015, eu criei um projeto chamado Leitura Coletiva Diálogos Memorativos. A ideia era andar por 9 bairros de Curitiba, buscando a história desses bairros e registrando isso depois numa revista, né? Então, ali seria o primeiro desenho do que viria a ser o Expedição de Histórias no futuro. E aí, em 2018, a gente inscreve esse projeto na lei de incentivo. Ele é aprovado em plena pandemia, então a gente não tinha como viabilizar naquele momento. A gente foi atrás das captações. Nesse sentido, eu faço aqui um agradecimento formal ao Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Paraná, que é o edital do Profice, e a Copel, que é a empresa apoiadora desse projeto, né, com os recursos dos impostos. A gente captou, viabilizou financeiramente esse projeto e a gente começou, então, a ir para os municípios. Mas a nossa principal ideia era entender que quando se fala de um município, de uma cidade, o que é patrimônio de uma cidade? Será que são só os prédios históricos, aquilo que é tombado pelo patrimônio histórico? Será que não há alguma dimensão de patrimônio que escapa dessas formalizações todas? E aí a gente começa a desenhar as nossas ações e dentro do projeto a gente tem um escopo bem interessante que acho que daqui a pouquinho a gente pode esmiuçar melhor para vocês. Joia. E patrimônio também são as histórias de vidas, né, de todos, né. Com certeza. Foi a nossa principal surpresa, assim. Foi o que a gente mais gostou de desenvolver com esse projeto. A história de cada um, né? Cada cidadão, cada cidadã que trazia para a gente uma história de cunho pessoal, aquilo tinha um valor imenso, assim. E a gente tentou tratar dessas memórias com muito carinho. E segundo as tuas palavras, né, além dos registros de um filme, é uma nova história paranaense, repleta de afetos, expressões culturais, escrita por todas as pessoas que fizeram parte dessa expedição. Nos fala desse filme que surgiu, o documentário. Então, o documentário ele vai ser lançado amanhã, no dia 13 de julho, em Curitiba, né? Uhum. Agora de 2023, no Cine Passeio. A gente convidou uma equipe que circulou com a gente também, uma equipe de audiovisual da produção Pinguim. O Rodrigo Rayala foi a pessoa responsável pela produção do roteiro e direção desse documentário. A gente também teve uma equipe muito sensível, de câmeras, né? A Lídia e a Mariama, que acompanharam a gente também nesse percurso. E é legal falar do trabalho deles, Carla, porque a gente tinha um roteiro de ações, mas é diferente de você filmar um filme tradicional, que você tem lá o roteiro, a cena, já toda escrita, né? E o diretor já tem o começo, o meio e o fim do que vai acontecer. Nós não tínhamos isso, né? A gente tinha os encontros, então a gente agendou conversas com um grupo de idosos, com centros culturais, centros sociais, a gente agendou visitas em escolas públicas, a gente entrou em casas de moradores que nos receberam muito generosamente, só que a gente só tinha esse encontro marcado e algumas provocações que vinham de perguntas, de ações pontuais que a gente ia desenvolvendo. O resto, a gente não sabia o que aquele encontro iria nos fornecer, né? Então, como material para um vídeo, né, um documentário. Então, nesse sentido, a equipe de audiovisual, ela foi muito importante nesse processo, porque também é um olhar, né? Eu sempre gosto de pensar que a poesia ela não está no espaço, a poesia está no olhar do poeta. Porque se a poesia Sim. estivesse no espaço, todo mundo enxergaria, né? Qualquer pessoa que passasse por lá enxergaria. Mas nem sempre a gente percebe algo poético acontecendo. Por quê? Porque a poesia está nesse filtro do olhar de quem direciona, né? A sua atenção para algum acontecimento. E para nossa alegria, assim, a equipe de audiovisual, eles conseguiram, é, por uma mediação muito sensível, acompanhar tudo o que acontecia. E aí há um cuidado também deles de não deixar o público que está sendo entrevistado ou que está ali na nossa ação se sentir acanhado, né? Porque a presença da câmera, do microfone, são equipamentos que nos deixam constrangidos, né? E eles foram muito sensíveis, assim. E quando a gente terminou de editar, né, e a gente assistiu o filme juntos, eu pensei, nossa, a gente conseguiu de fato extrair o que a gente tinha de mais genuíno desses encontros, que é a voz desse outro, né, que vai trazer para a gente uma dimensão de um Paraná que não está nos livros de literatura. Isso é muito legal, né? Quem conta a nossa história?
né? Quem é o dono da nossa história? Quem é o detentor da nossa história? Muitas histórias não são contadas nos meios oficiais, por vários motivos. O mercado editorial também influencia muito isso, né? Quem são os escritores publicados hoje? Onde estão? Se a gente pegar todas as publicações nacionais, as publicações premiadas, né, em grandes prêmios como o Jabuti, de onde vêm esses autores e essas autoras? Quantas mulheres são publicadas anualmente no Brasil? Quantas vozes de pessoas que vivem em regiões periféricas da cidade são ouvidas, né? Nesse sentido, eu lia um livro que mexeu muito comigo nesse processo todo, se chama A Biblioteca à Noite, do Alberto Mangel. E ele falava muito sobre a biblioteca das perguntas, porque essas bibliotecas oficiais trazem vozes, né, sobretudo vozes masculinas, vozes de pessoas privilegiadas no mundo e que tiveram o direito, né, de serem ouvidos e publicados nos livros impressos. Mas tem muitas outras vozes silenciadas no nosso meio, né? Então, muito desse caminho todo foi em busca das vozes que não seriam escutadas dentro dos meios oficiais. Então, a gente conversou muito com, inclusive, pessoas analfabetas, assim, sem o processo de apreensão, né, e apropriação da escrita, e que, de repente, a gente tem essa história agora registrada, tanto em filme quanto em livro. E depois, futuramente, quando essa pessoa não estiver mais por aqui, sabe-se lá por quanto tempo essas histórias vão poder ser resgatadas e rememoradas dentro desses registros, né? Então, isso tudo é uma coisa que nos orgulha muito, assim, entender que o protagonismo está no outro, né? E esse outro merece ser ouvido, porque a história de cada um é digna de cuidado e é importante para a construção da nossa identidade coletiva. Foi um movimento de dar lugar de fala, né, para as É, pessoas que têm essa matéria-prima, né, do sim, existencial, né. com certeza. E enfim, não posso contar muito ainda, porque é surpresa, né? Ah, Mas tá. para quem não está em Curitiba, isso é importante a gente dizer. O filme depois vai estar disponível na plataforma do YouTube do Produção de Histórias, Vozes do Paraná. De repente a gente pode até disponibilizar para vocês também dentro do canal de vocês, deixarem como mais um canal de acesso. E a gente vai distribuir gratuitamente, né? Todos os exemplares produzidos por meio do programa, do projeto, a gente vai distribuir gratuitamente em bibliotecas públicas, escolares e comunitárias. Então a ideia é espalhar essas vozes agora pelo Brasil todo. Pelos 4 cantos, né, É, os com 4 certeza. ventos, né. E, além do registro audiovisual, haverá também o livro, né, que você comentou. E foi um acolhimento de vivências, tanto das oficinas de leitura e de escritas, nas palavras de 2 grandes e queridas escritoras, né, a Glória Quirinos e a Lucy Colin. E como tá, tudo isso, como fomentou tudo isso, como tá essa expectativa do lançamento, tanto do filme documentário quanto do livro, assim? Eu posso dizer que a gente teve muita sorte, porque a gente conseguiu reunir duas grandes vozes, né? A Glória e a Lucy, que são Uhum. escritoras que eu tenho profundo respeito por quem elas são, por tudo que elas já produziram na literatura, e elas receberam o nosso convite com uma generosidade tamanha, assim. Foi um projeto de uma natureza que elas também nunca haviam feito antes. Uhum. Elas relatam isso. Nossa, nunca pensei em produzir um livro com essa dinâmica, né? E, e aí, como é que funcionou? Assim, a ideia era, elas iam para as cidades para propor o que a gente chamou de residência literária. Nessa residência, a gente organizava encontros comunitários gratuitos, convidando a comunidade para ir até o encontro da Glória e da Lucy. E nesses encontros, eles faziam uma espécie de oficina de leitura, memória e escrita. A Glória se liam textos de literatura que falavam sobre cidade, falavam sobre memória, sobre relações sociais e poesia, né, nos centros urbanos. E provocados por essas leituras, os participantes eram impelidos a falar sobre o que eles tinham de percepção, de memória dos espaços nas comunidades nas quais eles conviviam. E saíram coisas lindas, assim, histórias muito engraçadas,
histórias também históricas, histórias relacionadas à história mesmo, à composição histórica do município, histórias de amor, histórias de traição, histórias de causos populares mesmo, que dialogam até com contos muito conhecidos, como Pedro Malas Artes, Mazzaropi, essas figuras, né, que permeiam o nosso imaginário brasileiro. E depois que a gente reuniu todas essas produções, que eles falavam e muitos escreviam também as suas próprias memórias, né, nessas oficinas que a gente chamou de residências literárias. Daí a gente teve um segundo desafio, né? Como elencar as histórias para a produção de um livro, se todas as histórias eram importantes. E mais, assim, como que a gente vai nomear, né? A gente vai chamar a fulana pelo nome dela, vai citar diretamente o nome dela ali no livro. E aquelas pessoas que não foram citadas dentro do livro, elas vão se sentir como, né? Será que vai haver predileção? Não vai? Então, a gente conversou muito, nós três, eu, Luci e Glória, e a gente se apegou à ficção, que é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, elas fizeram um trabalho muito, muito bonito e completamente difícil, que é feito o acervo de memórias, reunido todas essas histórias, elas reconstruíram novas histórias ficcionais influenciadas pelas memórias de moradores. Então, o livro é dividido em duas partes, né? A parte da Lucia e a parte da Glória. Cada uma escreveu um conto para cada município que elas visitaram. E no meio desse conto, a pessoa que participou das oficinas, o morador daquele município, certamente vai se encontrar em algum momento aqui dentro, porque são narrativas que vão tocar em muitos aspectos particulares daquela cidade, lendas urbanas, causos coletivos, as pessoas vão se reconhecer, mas sem que a gente entre num lugar de predileção entre uma história e outra. Acho que foi uma solução muito bonita e eu acho que vocês vão gostar. Depois eu convido todo mundo para ler. Que joia! E nessas cidades, assim, que houve expedição, né, tais como Antonina, Cambará, Loanda, Marmeleiro, Santa Terezinha do Itaipu e São Mateus, qual foi a reação do público que encontrou vocês, assim? Como foi esse encontro? Foi muito bonito, assim, eu me emociono até hoje, falando um pouco sobre isso. Produzir arte e cultura, Carla, no Brasil não é uma tarefa confortável, né? A gente tem que É lidar com árduo, né? muitas intempéries, desde fomento, incentivo financeiro, tempo, né? O tempo é o nosso grande problema também para quem trabalha com produção. Esse é um projeto que de natureza, de uma ordem, né? De médio a longo prazo. A gente precisa do tempo, né? O tempo é nosso principal aliado nesse aspecto, sim, porque é o tempo que traz maturidade até para as relações que a gente quer construir. A gente queria fugir desse paradigma colonizador, né? Que traz essa ideia, às vezes, totalmente equivocada de que somos os detentores da cultura Hum. e vamos levar a cultura para o interior. Isso nunca passou pela nossa cabeça, somos radicalmente contra tudo isso. A gente ia em busca de um saber estruturado naquele município, né? A gente ia em busca de algo que aquele município poderia nos dar, né? Só que como fazer essa aproximação de maneira genuína e não invasiva? Então, o tempo foi um fator muito importante. Mas, financeiramente, o tempo para quem trabalha com produção cultural é um problema, porque você precisa remunerar todos os profissionais da cadeia produtiva da arte e da cultura num espaço de tempo também maior. Então, foi bastante difícil, mas a pergunta era de que maneira a gente foi recebido, né? Apesar de todas as intempéries, assim, o que mais nos motivava e mantinha a gente convictos do nosso propósito era o carinho e a generosidade com a qual a gente Uhum. era recebido em todos os municípios, sem exceção. A gente fazia um contato inicial com as secretarias municipais de educação e cultura, né? Era um contato mais institucional. Eles faziam as mediações desses grupos para a gente localizava o grupo geograficamente no município, tentava contemplar também regiões diferentes daquela mesma cidade, e aí quando a gente chegava, de fato, né, diante desse público, era um carinho sobremaneira, assim. E ao ponto de alguns moradores receberem a gente dentro das casas,
com roda de samba, com comida, com bebida, tamanho respeito que eles tinham, né? E esse acolhimento afetuoso mesmo que eles nos deram. Então foi muito, muito gratificante. Vamos levar para a nossa vida isso. E ao teu ver, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que o Lucas faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia? Eu acho que o Lucas não faz nada, né? Eu faço junto com os meus pares. Esse projeto, inclusive, tem uma ficha técnica gordinha aqui. Hum. Muito prazeroso e muito bom estar ao lado de todas essas pessoas. A gente circulou com 5 narradores de histórias, né? Narradores e narradoras, são artistas aqui de Curitiba, a Ciliane Vendrúsculo, Fabiane de César, Lilian de Souza, Marcel Malê e o Rafa de Lari. Temos a Glória e a Lucy, que foram citadas no livro, a equipe de audiovisual. Tivemos os nossos motoristas, parceiros, Oi. resistentes, porque viajar, pegar a estrada não é fácil, e eles ali cuidando de vidas, né, que é o seu Haroldo, o Janderlei, o Cardoso, mais a equipe de produção, a Grimalda Morim, nossa produtora cultural, o Bruno Ducati, assessor de imprensa, a nossa colaboradora Esté Souza, a Lígia Quirino na fotografia. Então, assim, o Lucas, ele não faz nada sem toda essa equipe em volta, né? Mas, para um contexto pós-pandêmico, acredito que esse projeto ele tem uma razão de ser, né? Na pandemia, a gente precisou se enclausurar, assim, a gente precisou cuidar do indivíduo, né? Cada um responsável por si, para que a gente também pudesse cuidar desse outro. E nesse processo todo, que acredito que tenha sido doloroso para muita gente, né? Porque somos seres de relação, né, Carla? O ser humano é um ser de relação. A gente volta desse contexto bastante marcado assim pela experiência de isolamento. Eu falo isso de maneira mais concreta quando a gente atende crianças de 6º ano do ensino fundamental, por exemplo, que passou o seu 3º, 4º ano de Fundamental 1 em pandemia, né? Saíram das escolas, ficaram presas dentro de casa, e a gente percebe o impacto na formação desses alunos. A gente percebe o quanto a escola é fundamental para a formação desses alunos quando eles voltam, né, da pandemia, depois de 2 anos dentro de casa, numa faixa etária que a presença da escola é fundamental na vida deles, né? Então, esse projeto ele vem resgatar justamente o encontro. É um projeto que se pauta no encontro. Ele só existe por conta do encontro. E é um encontro de uma escuta muito qualificada, né? Uma escuta ativa mesmo. Eu falo, mas é fundamental que eu também te escute. No momento em que as pessoas estavam ansiosas, né? Elas precisavam serem escutadas. Então, acho que nesse sentido, a Expedição de Histórias ele vem como uma ferramenta assim de união, é uma valorização da coletividade, é um projeto que pensa o coletivo como uma boa saída, né, para os enfrentamentos que a gente tem sociais, né, desse caos social que a gente vem vivendo. E é um projeto que tem como matéria-prima o cuidado e o afeto, né, que são é, modos de Valores essenciais do humano, né? Isso. Estão ali na base, né, das nossas relações com o mundo, né? Então, acho que acredito um pouco nisso. Sem dúvida. E nos deixa uma mensagem aos nossos telespectadores. Uma mensagem, olha, eu vou trazer então uma frase do próprio Alberto Mangel que eu citei aqui para vocês, em diálogo com outro autor que me influenciou bastante nesse percurso, que foi o Walter Benjamin, né? O Alberto Mangel está lá citado na Biblioteca à Noite, e o Walter Benjamin, num texto chamado Experiência e Pobreza, né? O Benjamin nos pergunta qual é o valor, ele fala qual é o tomo, né? Qual é o valor de um patrimônio cultural se a comunidade não se apropria dele, né? Em suma, fazendo agora uma tradução para o nosso meio das histórias das bibliotecas. As prefeituras, os municípios, eles podem investir em grandes espaços culturais. A gente pode construir uma biblioteca imensa, cheia de prateleiras coloridas, poltronas, tecnologia.
Mas todo esse investimento, ele não vai ser suficiente se a comunidade não se apropriar de fato desse espaço, né? Se a gente não construir experiências nesse espaço que nos vincule a ele. Isso é um pensamento que o Benjamin nos traz. E junto disso, o Alberto Mangel nos traz uma ideia de que o mundo é uma grande biblioteca também. Então, temos as histórias presentes. Oi, estou mudo? Agora deu. Uhum. Ah, tá. Temos as histórias presentes nas bibliotecas, mas temos as histórias que estão circulando pelo mundo. E quem tem esse olhar curioso, esse olhar disposto à escuta, vai ser surpreendido pelo tamanho do acervo de boas histórias que estão circulando por aí. Então, a mensagem que eu deixaria para que os espaços de cultura da sua cidade, da sua comunidade tenha valor, é fundamental que você se aproprie dele, que você vá até ele, interage com a programação, propõe a programação para esses espaços, né? Convide grupos de seus amigos mais próximos para desenvolver momentos de partilha, de trocas afetuosas nesses espaços, para que eles façam sentido para a comunidade efetivamente, né? E para além das paredes das portas e janelas desses espaços institucionalmente reconhecidos, há um mundo todo à nossa disposição, à espera de ser explorado no bom sentido, né? De ser investigado e, vamos atrás dessas histórias, porque, sem dúvida, a gente tem muito o que aprender entendendo o mundo como uma grande biblioteca. Mas olha, eu te agradeço de coração por essa nossa conversa e quando tiver mais novidades para nos falar do filme, quando o filme for para a plataforma, eu te convido para você voltar para nos passar mais essas informações. Legal. Eu agradeço muito esse espaço. Espero mesmo que essa conversa chegue a muitas pessoas e seguimos em diálogo, né? Porque esse papo ainda tem muito desdobramento daqui para frente. Sem dúvida. E eu deixo para vocês uma mensagem, né, uma Oh, mensagem muito de obrigado. Jung, eh, todo encontro é alquímico. Na medida que o outro modifica, a gente também se modifica, né, é um processo, Sim. né. E se você é um empreendedor e acredita numa rede de saúde com vida sustentável, Alquimistas do Agora, na pós-pandemia, entre em contato, saudecomvida@gmail.com, respondendo no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse novo futuro pós-pandemia. E seja nosso novo alquimista do agora a ser entrevistado por mim, assim como o Lucas. E Saúde com Vida Sustentável fica por aqui. Agradeço muito de coração o carinho, o e-mail e a audiência de todos vocês e até o nosso próximo programa. Eu tenho que escrever o que eu vou falar para não falar bobagem, né? E aí eu não escrevi nada, porque realmente achei que não via ninguém. Então, vocês me desculpem porque eu vou falar no improviso e talvez haja bastante sentimentalismo cafona, mas um projeto que a gente se envolveu bastante, a gente acaba caindo nesse sentimentalismo mesmo, né? Eu queria começar chamando os expedicionários e expedicionárias todas para vir aqui com a gente, aqui na frente. Palmas para os nossos expedicionários. A Lucia, Lucia Glória. Aliás, Glória fez aniversário ontem, aniversário Esther, e vem agora, Bruno. Aqui é uma parte, né? Tem mais gente. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Obrigado por terem vindo. É um tempo disponível, né, para esse encontro. Então, vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa da vida de vocês nessa hora. E vocês estão aqui para compartilhar esse momento com a gente, né? E é um encerramento de um ciclo muito intenso. A gente está muito feliz por isso. Esse projeto ele foi pensado, idealizado em 2012, escrito na Lei de Incentivo em 2018, foi aprovado em 2020, captado em 2021 e realizado em 2022 e 2023. Acho que isso mostra assim, como o trabalho da produção cultural ele é processual, ele exige muito, né, de todos nós. E
E acho que eu quero fazer um agradecimento especial para vocês, sobretudo para vocês, porque o nosso projeto, ele passou por muitos percalços, assim, muitas intempéries, eu diria. A gente atravessou uma pandemia, né, durante a aprovação e execução dele, a gente estava num governo de merda durante a execução dele. A gente viveu na pele medos honestos, né, medos reais, assim, que a gente foi para bastante cidade, num público muito plural. A gente não fazia ideia do que a gente encontraria e a gente passou por medos reais, assim. E fora o orçamento que estava totalmente desatualizado e a gente teve que rebolar com esse orçamento também, porque é um orçamento pensado numa década e realizado em outra. E mais as nossas próprias fraquezas, os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias imaturidades de lidar com um projeto que às vezes é maior do que a gente, né? E tanto eu quanto o Gri, a gente foi muito abraçado por vocês, assim. E a forma como vocês acolheram, inclusive as nossas fragilidades, os nossos problemas, os nossos percalços, foram muitos quilômetros, muitas horas de viagem. Era em van, era em ônibus, não era nada muito confortável. Parávamos para comer em lugares bastante duvidosos. Dormíamos em alguns lugares questionáveis também. E a gente foi recebido com muito carinho por vocês todos e todas. Então, muito obrigado. Esse projeto, ele não encerra aqui, né? Agora a gente vai fazer a circulação com o documentário, com o lançamento do livro da Lucia e da Glória pelas 6 cidades que a gente circulou. A gente também entrega para todas as cidades uma exposição fotográfica que a Lígia Quirino, a nossa fotógrafa, fez. E a ideia é que a gente faça a próxima edição, Expedição de História Vozes do Brasil. Então, torçam por nós.